Olá a todos, estamos aqui nas nossas comemorações do 25 de Abril, de volta desta obra à qual estamos a dar destaque e vamos agora passar para o capítulo 6, Clandestino em Liberdade. 13 anos depois de ter atravessado a fronteira clandestinamente para o exílio, Álvaro Cunhal regressa em liberdade a Portugal. Viaja de Paris a bordo de um avião da Air France e desembarca no aeroporto da Portela, em Lisboa, ao princípio da tarde de 30 de abril de 1974. Vai fazer 61 anos. Viveu durante 26, perseguido ou preso, entre 1935, quando é designado para o Comitê Central da Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas e adota o pseudónimo Daniel para o trabalho revolucionário. Em maio de 61, quando abandona o país com a PIDE a jurar-lhe pela pele, 16 meses após a fuga de Peniche, vai manter nos anos seguintes para as velhas regras dos tempos de chumbo. Continua a temer pela vida. Rodeia-se de um apertado esquema de segurança da responsabilidade do partido. Não se sabe onde dorme, desloca-se sobre o olhar atento e discreto de guarda-costas treinados na Alemanha de Leste, muda de carro durante os percursos, anda armado de pistola. É um homem livre, mas com os hábitos de um clandestino. A tempo do 1º de maio. Na manhã de 25 de abril, Carlos Brito, responsável pela Organização Comunista de Lisboa, comunica para Paris, ao secretário do partido no exterior, que está em marcha em Portugal um golpe militar contra a ditadura. O secretário-geral, sem que Brito pudesse imaginar, está na capital francesa. Chegara na véspera de Moscovo para um encontro em Bruxelas, no dia 25, com representantes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Cunhal não dá muita importância ao recado enviado de Lisboa. Desconfia de golpes militares. Já em 1973, quando lhe chega a Moscou a informação sobre um movimento de contestação ao governo por parte de capitães do quadro do exército, Cunhal reage com reservas. A sua tese é da infiltração do partido nas Forças Armadas para conquistar oficiais milicianos, não os dos quadros, e criar uma forte facção comunista pronta a atuar para o derrubamento da ditadura. A existência de um movimento de capitães do quadro, sem enquadramento comunista, não encaixa no seu modelo teórico, e de Moscou recomenda toda a prudência com soluções golpistas inconsequentes. O falhanço do golpe de 16 de março, com a saída em falso da coluna das Caldas da Rainha, parecia dar-lhe razão. As notícias que chegam a Paris, na manhã de 25 de abril, não o entusiasmam. É mais um golpe inconsequente, como o do mês anterior, mais uma iniciativa putschista que não é para levar a sério. Vai para a reunião de Bruxelas desinteressado do que se passa em Lisboa. Já o primeiro-ministro, Marcelo Caetano, se refugiara no quartel do Carmo e já o governo não governava. Apenas no dia 26, Cunhal dispensa toda a atenção ao golpe do movimento das Forças Armadas, que na rua desfaz em menos de 24 horas a velha ditadura de 48 anos. O PCP acabava de ser apanhado de surpresa. O secretário-geral reúne-se em Paris com Domingo Abrantes, Pires Jorge e Sérgio Vila-Rigues para decidir o que fazer perante o súbito desaparecimento do regime. Álvaro Cunhal tem as maiores dúvidas sobre a Junta de Salvação Nacional, presidida por um general com o perfil conservador de Spínola, que um dia depois da queda da ditadura ainda não autorizara a libertação de todos os presos políticos e hesita sobre a extinção da PIDE. Desde a manhã de 25 de abril, os fortes de Caxias, nos arredores de Lisboa e de Peniche, estão cercados por tropas do MFA. 2 destacamentos de fuzileiros especiais, sob o comando do capitão-tenente Abrantes Serra, e uma companhia de paraquedistas, comandada pelo capitão Mário Pinto, ocupam Caxias, enquanto uma coluna do exército, às ordens do capitão Gertrudes da Silva, controla Peniche. Os militares não têm ordens para abrir as celas. O general Spínola resiste em libertar os presos políticos. Não aceita restituir à liberdade os militantes de organizações de luta armada, como a ARA, a LUAR, as Brigadas Revolucionárias, a FAP, que considera presos de delito comum. Spínola nem sequer pretende acabar com a polícia política. Chega a nomear o inspetor superior Rogério Coelho Dias para substituir o major Silva Paes na direção da PIDE, mas volta atrás.
Os capitães do MFA, apoiados por um grupo de advogados de presos políticos, Francisco Sousa Tavares, Jorge Sampaio, Salgado Zenha, José Manuel Galvão Teles, Vítor Vengórios, Manuel João da Palma Carlos, tentam forçar Spínola a restituir os presos políticos à liberdade. O general irredutível admite libertar apenas alguns. Em Caxias, os 82 presos também estão divididos. Uns acham que devem sair os que sejam autorizados a fazê-los. Outros, mesmo os que não estão ligados a organizações de ação direta, recusam a liberdade se não saírem todos. Ganha entre os reclusos a exigência da libertação coletiva. Em Peniche, o mesmo sentimento. Ou saem todos ou não sai ninguém. Os presos ameaçam com uma greve de fome por tempo indeterminado. As multidões crescem, hora a hora, ao redor de Caxias e de Peniche. Spínola cede. Finalmente, ao início da madrugada de 27, meia hora depois da meia-noite, os portões de Caxias abrem-se aos presos políticos. Uma hora depois, saem os 45 reclusos de Peniche. Apenas no dia 28, libertados os presos políticos e desmantelada a PIDE, enviados para o exílio o Presidente da República, deposto o chefe do governo destituído, Álvaro Cunhal toma a decisão de viajar para Lisboa. Ele e o casal Domingos Abrantes e Conceição Matos planeiam embarcar a 30 de abril. A data não é escolhida ao acaso, é a véspera das comemorações do Dia do Trabalhador. Atribui a Carlos Brito a tarefa de mobilizar duas manifestações para demonstrar e impor a força do partido. Uma à sua chegada ao aeroporto de Lisboa e outra, mais importante, para o dia seguinte, 1º de maio. Brito tem pela frente um difícil teste à capacidade da organização comunista. Cunhal e acompanhantes tomam um voo de Air France. O voo transporta um punhado de portugueses exilados. Viajam, entre outros, José Mário Branco, Luís Cília. Eu tive o gosto de trabalhar com a irmã dele, com a Manela Cília, que fez muito pelo turismo de Cuba cá em Portugal. Cláudio Torres, Cunhal está apreensivo. Escreve um discurso para fazer à chegada, o seu primeiro discurso público, sem saber muito bem o que se está a passar. Pensa cada palavra, reflete cada frase, entorna o tabuleiro do almoço no colo. O Boeing 727 de Air France aterra no aeroporto de Lisboa cerca de 1h30 da tarde. Ainda o avião rola na placa, o comandante faz ouvir: Senhor Álvaro Cunhal e acompanhantes, preparem-se que vão ser os primeiros a sair. Está uma tarde primaveril. Cunhal aparece de gabardine para tapar o fato ainda molhado da água, como disfarçou as nódoas do almoço. O major com a boina vermelha dos comandos e pistola no coldre faz-lhe continência na placa. É Jaime Neves, oficial de uma força destacada para a segurança no aeroporto, comandada pelo major Casanova Ferreira. Entre a placa e a GAR, centenas de pessoas saúdam ruidosamente o líder comunista. Cunhal está agradavelmente surpreendido. Um grupo de dirigentes comunistas, até aí na clandestinidade, avança para abraçar o secretário-geral. Dias Lourenço, Joaquim Gomes, Otávio Pato e Carlos Brito, o homem do aparelho comunista de Lisboa e que tinha cumprido a tarefa da mobilização. Os socialistas Mário Soares, regressado a Portugal 2 dias antes, Salgado Zenha e Tito Moraes também vão ao aeroporto esperar o secretário-geral do PCP. Soares e Cunhal abraçam-se calorosamente. É o último abraço entre os dois homens. O combate político vai torná-los inimigos íntimos que se cumprimentam com um frio e rápido aperto de mão quando se encontram para os debates eleitorais na televisão. No interior da gare do aeroporto, já sem gabardine, Álvaro Cunhal é cercado por um pelotão de jornalistas e responde-lhes a meia dúzia de perguntas. Há uma a que ele não responde, sobre se alguma vez tinha imaginado um movimento militar desta natureza para a queda da ditadura. O golpe do 25 de Abril, conduzido por militares do quadro e sem a orientação comunista, não se ajustava às teses do secretário-geral. O partido fora apanhado de surpresa e Álvaro Cunhal, embaraçado, prefere não responder. Mas é com desembaraço que salta para cima de um carro blindado para ler o discurso que escrevera a bordo do avião. O quadro faz lembrar Lenin, no glorioso regresso à Rússia, a discursar em cima de um tanque e ladeado por um soldado e um marinheiro.
Mário Soares também salta para o tanque e, por momento, de braço erguido no ar, acompanha empolgado as palavras de ordem lançadas pela manifestação. Mas o líder socialista, a um sinal do secretário-geral comunista, é rapidamente convidado a sair. Soares recebe o primeiro sinal de que Cunhal não o quer por perto. No dia seguinte, nas comemorações do Dia do Trabalhador, Cunhal voltará a afastá-lo, recusando dar-lhe o braço à cabeça da manifestação. Álvaro Cunhal segue diretamente do aeroporto para uma reunião com Spínola, presidente da Junta de Salvação Nacional, na Cova da Moura, à Avenida do Infante Santo. O general diz-lhe que o Avante deveria sair sem a foice e o martelo e sem se intitular órgão central do PCP. Cunhal responde-lhe com um sorriso desafiador. Não sei como é que vão fazer isso. Nem a PIDE conseguiu. Esta é boa. No feriado de 1 de maio, Lisboa fica repleta de bandeiras vermelhas. O PCP, num raro sinal de organização, exibe uma avassaladora presença na manifestação do Dia do Trabalhador. Álvaro Cunhal está deslumbrado. A Alameda Dom Afonso Henriques é o local de concentração dos manifestantes, que daqui partem para o estádio, agora designado 1º de Maio, na Avenida Rio de Janeiro. Atualmente é o estádio Inatel. Soares e Cunhal marcham lado a lado e à cabeça da manifestação. Soares tenta que marchem de braço dado, mas Cunhal esquiva-se. Não troca uma única palavra o resto do caminho. Soares é informado da ordem dos discursos. Ele será o primeiro a falar, Cunhal o último. Mário Soares protesta, em vão. Os aplausos da intervenção de Soares são cirurgicamente abafados pela portuguesa. Cunhal encerra o discurso. Fala, agora sim, como Lenin em Petrogrado, enquadrado por um soldado e um marinheiro. Olhe que não, doutor, olhe que não! Álvaro Cunhal e Mário Soares protagonizaram a 6 de novembro de 1975 o maior debate televisivo na história política portuguesa. Prolongou-se por 3 horas e 40 minutos, moderado por Joaquim Letria, um enorme jornalista, uma lenda do jornalismo português, e José Carlos Megre, também. Aliás, José Carlos Megre ficou conhecido muito pelas viagens que fez e pelo todo o terreno. Foi o primeiro frente a frente na televisão entre Cunhal, secretário-geral do PCP, e Soares, secretário-geral do PS. O momento era de grande tensão política. O país vivia num clima de pré-guerra civil. Mário Soares, às tantas, acusa Álvaro Cunhal de querer transformar o país numa ditadura. E houve como resposta uma frase que ainda hoje é recordada. Olhe que não, doutor, olhe que não. É verdade, eu também digo isto. Quase a fechar o debate, Cunhal interroga Mário Soares: vai o PS rever o seu sistema de alianças no sentido de deixar as alianças reacionárias e procurar alianças com as forças da esquerda, do progresso e da revolução? O líder socialista responde: se o PCP renunciar à estratégia golpista de defender o valor das liberdades, à semelhança de outros partidos comunistas europeus que defendem que o socialismo deve passar por um consenso popular, então estão criadas as condições para trabalhar em unidade. 22 anos mais tarde, Soares e Cunhal, ambos já afastados da política ativa, voltam a debater na televisão o futuro de Portugal e o projeto europeu. Cunhal assume-se vencido da Revolução, interroga o adversário sobre a ditadura do Banco Central Alemão. Ouve de Soares a resposta que lhe dera em 75. Olhe que não, doutor, olhe que não. Vamos agora à parte comunistas na sombra.